quando eu estava no quarto período, que eu tomei essa decisão de fazer estágio, o que eu queria era um programa estruturado. Então eu comecei a olhar no Rio o que existia. Naquela época tinha poucas empresas com sede no Rio. Uma delas era a Souza Cruz. E ela naquele ano de 92, ela começou, de 87. Nossa, passa tempo, né? Naquele ano de 87, era o primeiro ano que a Souza Cruz estava oferecendo um programa de estágio que você passava por várias áreas até ser efetivado. Eu entrei nesse grupo, nesse programa de estágio, com outras pessoas que já estavam no 7º ou 8º período. Esse estágio era um estágio de 6 meses, que eu então escolhi fazer na Souza Cruz. Terminado esse tempo do estágio, aí eu optei para ir para outra empresa. Fiz algumas conversas, Price, e fiz uma conversa com o Banco Bozano Simonsen. Eu achava que era um setor diferente, e mudar de setor ia me fazer aprender uma outra dimensão de negócio. E entrei no Banco Bozano Simonsen também como estagiária, fazendo parte da área de marketing, e lá dentro depois fui para a área de planejamento estratégico. E na área de planejamento estratégico, ou seja, faltava ainda 1 ano e meio para me formar, eu fui efetivada. Eu virei analista econômico júnior lá do banco, conduzindo um projeto super interessante de análise da contribuição de agências para o desenvolvimento da estratégia de varejo, que na época era a estratégia do Banco Bozano Simonsen. Depois mudou, depois foi vendido, mas na minha época essa era a realidade. Fui efetivada, mas eu achava importante ter uma experiência internacional. Quando eu já estava efetivada lá no Banco Bozano Simonsen, eu acabei, através de uma amiga minha, que sabia que eu queria um estágio no exterior, eu tinha aplicado e estava aguardando a resposta da IESEC, que também é uma associação super conhecida dos jovens, que promove estágio no exterior. Eu estava aguardando a resposta. Não tinha vindo ainda, eu não sabia se ia haver ou não um match. E aí essa minha amiga, ela conseguiu para mim um estágio não remunerado em Londres, numa corretora chamada Drexel Burnham & Lambert. Eu fui para Londres, né? Comuniquei em casa que eu ia, né? Primeira vez que a filha, eu sou caçula, né? Ia, então para os meus pais foi um pouco assim, surpresa, como assim? Só que azar, eu já tinha dinheiro, então comprei as passagens e fui. Fui para Londres, e quando eu estava em Londres, finalizando esse estágio de 3 meses, que depois se estendeu um pouco mais, aí eu fiquei fazendo inglês, veio a resposta de aceitação para um estágio da IESEC. Aí eu viajei, era um estágio para trabalhar numa empresa de auditoria externa, chamada BDO, Deutsche Warentreuhand, na Alemanha. Eu falo vários idiomas, então para mim, fui para lá para a Alemanha. Eu já falava alemão. Nessa época eu falava já inglês, francês, espanhol e alemão. Fui para a Alemanha, fiz esse estágio então lá na BDO, né, que foi muito legal, eu diria, principalmente em termos culturais diversos, né, porque os alemães são um pouco mais reservados, mas eu descobri que eles adoram samba, adoram gente alegre, e nada como você fazer as coisas de uma maneira, sei lá, tranquila, livre, para eles perceberem o que beleza tem nisso. Então, aprendi muito, ajudei-os muito, tem tempo isso, né? Então, naquela época, gente, era uma época que não existia Excel, era uma época que o software existente era Lotus 123, e antes de eu ir, eu era fera em Lotus 123. Então, realmente, assim, pude ajudar muito as equipes de auditoria no que era a análise das contas contábeis, a localização disso no mundo financeiro. Eu tranquei a faculdade, a administração, eu já tinha saído da matemática, eu tranquei a administração e viajei em julho de 89, voltei em julho de 90 e fiz mais 1 ano de curso, que era o tempo que faltava, para me graduar, como me graduei em julho de 91. E aí, fruto desses trâmites da IESEC, naquele tempo, a IESEC ela tinha um contato com a Brahma. E nesse contato, na verdade assim, tinha lá atrás a mesma coisa que existe hoje, a IESEC ela procura as empresas do Brasil, mostrando, né, pessoas que estão vindo de estágio, brasileiros que estão vindo. Naquele então isso foi feito, e aí fui chamada para uma conversa para ser contratada em janeiro de 91 na Brahma. E fui e deu certo.